Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, então vamos dar sequência aos nossos vídeos então aqui. A gente vai falar sobre uma parte bem importante a partir de agora, que é a parte das operações entre frações, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a adição, né? Que normalmente a gente fala como sendo uma soma, né? Então a gente chama de soma também. Subtração, que são as contas de menos. Multiplicação, que é o vezes. E divisão, que daí a gente vai dividir então as nossas frações. A gente vai com calma, cada aula a gente vai trabalhar uma delas, assim, com bastante paciência. Até pode ser que eu use mais de uma aula aqui para falar sobre essas continhas que nós vamos fazer, tá? Então, assim, ó, como é que vai funcionar agora? Vamos começar falando sobre, neste vídeo, então, né? Vamos começar falando sobre soma de frações. Essa parte é muito importante, galera. Olha só, deixa eu te dizer, tá? Não sei em qual ano tu tá procurando isso ou se tá procurando até mesmo assim uma parte mais básica para usar num concurso, enfim. Mas saiba que vocês vão usar somas de frações, né, frações como um todo, em toda a escola, né, em todo momento vocês vão estar usando recursos aqui da soma de frações e também vocês vão usar isso mais adiante, né, nos vestibulares e concursos, né, a todo momento, só que cada vez vai ficando mais básico para vocês, porque o conteúdo vai avançando e vocês vão tendo, então, outras demandas para aprender. Mas olha só, vamos falar sobre a soma de frações, então, a gente vai adicionar frações, né, ou seja, nós vamos então falar aqui sobre aquelas questõezinhas, né? E aí eu já vou trabalhar com exemplos para facilitar aqui, porque senão realmente fica mais difícil, tá? A ideia que eu vou mostrar para vocês aqui, por enquanto, da soma, a gente vai trabalhar com frações equivalentes, tá, gente? A gente vai usar aqueles conhecimentos das aulas anteriores. Mas na segunda aula aqui, de soma de frações, eu vou falar, então, sobre a parte do MMC, que daí facilita toda a vida. Mas nessa primeira aula eu vou usar só a equivalência de frações para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então, olha só, vamos usar os recursos anteriores, né? Eu vou somar, por exemplo, 1/5, tá? Mais 3/4. Por enquanto a gente vai começar com exemplos mais tranquilos assim. A minha ideia, então, é que vocês entendam que para somarmos frações, nós temos que ter, tá? Sempre, ó, na soma de frações, já anota aí, né? Já puxa uma setinha aqui e a gente tem que fazer ela sempre. Isso vale para subtração também, tá? Sempre com o mesmo denominador. Isso daqui é fundamental, tá? Isso daqui é fundamental, então, para tu entender como a gente vai usar esse mecanismo, tá? Então tem que ter com o mesmo denominador. Reparem que aqui, ó, a gente já tem então o 5 e o 4 e vocês já vão perceber que eles são diferentes. Então, quando nós formos somar essas frações, a gente precisa ter o mesmo denominador. Então a gente vai acabar utilizando, né, aquelas frações equivalentes, ou seja, vamos fazer com calma aqui, ó. O nosso 1/5, tá? E o 3/4. Lembra que a gente usou, então, o recurso, né? Para poder ajustar ali o MMC até mesmo, né? A gente fez as frações equivalentes. Então, tu pode fazer no cantinho assim, ó. O MMC, então, né? De 5 e 4. Ou seja, faz no cantinho aqui. Opa, deixa eu botei. Peraí que eu botei muito pro cantinho ali, né? Botar um pouco menos pro canto. MMC de 4 e 5. Vamos botar assim, tá? Então, o MMC de 4 e 5 aqui, a gente vai dividir por 2, que vai dar 2, né? 2 e 5. A gente vai dividir por 2 novamente, que vai dar 1 e 5. E vamos dividir por 5, que vai dar 1 e 1. Ou seja, o MMC desses caras aqui é 20, porque 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, olha só. O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Eu vou ter que fazer aparecer um denominador 20, tá? Então, olha só, já estamos fazendo bem avançado aqui, né? Então, eu tenho que fazer aparecer esse denominador 20. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou multiplicar o 5 por 4 aqui, e o 1 eu vou multiplicar por 4 também. Lembrando que as frações equivalentes a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. E aí, 1 vezes 4 dá 4. Ou seja, 1/5 ele é equivalente a 4/20, tá? Então, isso daqui vai ser a minha fração equivalente. Então, aqui eu já descobri que essa fração é 4/20. Deixa ela separada ali. Já o 3/4, perdão, já o 3/4 ali, a gente vai multiplicar o 4
por 5 para dar 20. E o 3 eu vou multiplicar por 5 também. E 3 vezes 5 é 15, ou seja, 3 quartos, né, é o mesmo que 15 vinteavos, tá? Então agora nós já temos frações com o mesmo denominador, tá? Como a gente já tem as frações com o mesmo denominador, agora eu posso substituir pelas equivalentes. O 1/5 aqui, deixa eu até circular em azul, ó. O 1/5 aqui vai ser equivalente a 4 vinteavos. Vou circular em vermelho aqui também o 15 vinteavos, porque esse cara eu vou somar aqui, tá? Então eu vou ter mais 15 vinteavos, que é equivalente aos 3 quartos. Agora, olha só, galera, deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar. Galera, olha só, o que eu vou fazer, tá? Qual é a ideia da soma de frações? Eu mantenho o mesmo denominador. Eu explico isso depois, não te preocupa, tá? Eu mantenho o mesmo denominador. Então, embaixo tu não muda nada. Vai ficar sempre com o mesmo denominador. E em cima é que tu faz a operação. No caso, 4 mais 15, que é 19. Então, essa soma ela vai resultar em 19 vinteavos. Esse é o procedimento que a gente vai utilizar, então, para fazer a soma de frações. Mas olha só, vamos pegar um exemplo aqui, ó, mais tranquilo, tá? Um exemplo 2. Se eu tiver números que já tenham o mesmo denominador, 3/5 mais 6/5, por exemplo, aí aqui tu não vai precisar fazer nada. Então, sempre que tu tiver números, tá? Em geral, é difícil que a gente tenha números com o mesmo denominador. Mas se tu tiver números com o mesmo denominador, tu já coloca ele direto ali e faz a operação. 3 mais 6 ali, que vai dar 9/5, tá? Então, a nossa ideia é somar sempre que tiver o mesmo denominador, tá? Então, vai continuar sempre assim, tá, galera? Não tem problema. Mesmo se, por exemplo, os dois forem menores ali, né? Tipo, 6 décimos mais 2 décimos. Cara, quando tu vir o mesmo denominador, eu enxerguei o mesmo denominador, já comemora, porque daí não vai precisar mexer muita coisa. 10zinho ali. E aí, nós vamos fazer em cima o 6 mais o 2. Ou seja, 8 décimos será o nosso resultado aqui, tá? Então, a gente vai ter sempre essa facilidade quando tiver o mesmo denominador. Ou seja, nesses casos é mais simples. Agora, quando eu tiver, novamente, né, os casos em que eu não tenho o mesmo denominador, aí sim, volta para a ideia da gente usar o MMC e pegar as frações equivalentes. Mas aí eu vou dar uma dica depois, na próxima aula dali, eu faço já mostrando para vocês aí com o MMC, tá? Por enquanto eu vou usar só a ideia da soma de frações mesmo, que é o nosso foco principal aqui. Então, olha só, se eu tiver lá 10 sétimos mais, então, 3 oitavos, né? Então, nesse caso ali, eu vou ter que pegar as frações equivalentes. Ou seja, toda vez que tiver esse tipo de questão, tu vai puxar lá o MMC, né? De 7 e 8 ali, e vai fazer esse MMC então, tá? Aí eu vou ter ali que, né, que dividido por 7 vai dar 1 e 8. Posso dividir por 2 aqui, vai dar 1 e 4. Por 2 vai dar 1 e 2. Por 2 vai dar 1 e 1. E aqui eu fecho, né, certinho, ou seja, 7 vezes 2 dá 14. 14 vezes 2 dá 28 aqui, né? E aqui a gente tem vezes 2, que dá 56. Nesse caso, vamos lembrar também de algumas coisas que a gente comentou anteriormente. Esses números, eles são primos entre si, ou seja, eu poderia multiplicar eles direto, tá? Mas eu vou fazer separado aqui, ó. Primeiro, os 10 sétimos e depois os 3 oitavos, tá? Então, eu vou fazer separado aqui para a gente poder pegar as frações equivalentes. Eu tenho que o MMC é 56, então já vamos botar lá direto nos dois casos o 56, vamos fazer cada um agora. 7 vezes 8 dá 56, então 10 eu vou ter que multiplicar por 8 também, e eu vou ter 80 sobre 56, tá? 8 vezes 7 vai dar 56, então eu tenho que fazer 3 vezes 7 também, que dá 21. Ou seja, as frações equivalentes que eu encontrei aqui são, né, eu tô dizendo para vocês, né, que 10 sétimos, então, é exatamente igual a 80 sobre 56. E estou te dizendo também que 3 oitavos é exatamente igual a 21
sobre 56. Agora a gente vai trocar porque os dois estão com o mesmo denominador, então a gente pode substituir lá. Ou seja, volto para minha conta original, só que agora eu vou trocar. No lugar de 10 sétimos, eu pego o equivalente, 80 sobre 56. Mais, porque por enquanto a minha operação ainda é mais, né? E aí eu vou botar ali o equivalente de 3 oitavos, que é 21 sobre 56, tá? E aí a gente vai ter, então, que essa soma ficaria 101, né? Em cima, até vou botar aqui, vou escrever, tá? Em cima eu faço 80 mais 21, e embaixo fica o 56. Eu só opero com o que está na parte do numerador, e lembrando que tem que estar com o mesmo denominador, tá? Essa é a ideia. E aí eu vou ficar com 101 sobre 56. Então, é assim que a gente vai fazer essa conta. Vou dar mais um exemplo aqui, tá? A ideia, né, a gente sempre fica por volta ali dos 10 minutos, mas eu vou dar um exemplo aqui, né, para vocês pegarem bem essa ideia, tá? Esse é o exemplo de número 5. E agora, no exemplo 5, eu vou usar aqui um caso em que a gente tenha números que tenham múltiplos ali no denominador, né? Ou seja, vamos fazer assim, ó, tipo 4 décimos, né? Mais 6 vinteavos, tá? Então, olha só o que eu consigo tirar aqui. Pegando a dica da última aula, tá? A gente sabe que se nós tivermos, então, números que são múltiplos, o 10 e o 20, né? Eles são múltiplos ali. O maior deles é já o MMC, então a gente sabe que é o 20. Mas eu vou primeiro aqui fazer, lembrando, né, por frações equivalentes. Então, vamos pegar o equivalente de 4 sobre 10, né? O MMC tem que ser 20 agora, eu não preciso fazer, mas se quiser fazer, pode fazer, não tem problema. E eu vou fazer o seguinte, ó. Bom, ó, 10 vezes 2 deu 20. Então, 4 vezes 2 vai dar 8, tá? Então, já sei, por exemplo, aqui, né, que até deixa eu apagar, não vou pular antes aqui. Eu tenho algo sobre 20 mais algo sobre 20 aqui, tá? Então, o primeiro eu achei que é 8 sobre 20, que é o equivalente a 4 décimos. Já o segundo ali, nós temos que 6 vinteavos eu não preciso nem mexer, né? Então, já vou deixar ele parado ali, tá? Os 6 vinteavos eu não mexo, porque ele já está com o denominador 20, então esse cara não precisa. E aí eu vou fazer, então, em cima 8 mais 6 sobre 20, que dá 14 vinteavos, tá? Aí o legal também é o seguinte, é lembrar que esse 14 vinteavos, provavelmente o teu professor ou a tua professora vai pedir que tu simplifique. Então, o que tu vai fazer? Bom, separando esse cara agora, tá? O 14 vinteavos, que foi a soma dos dois. Eu posso dividir por 2, né? Posso dividir por 2 em cima e embaixo. 14 divididos por 2 dá 7, 20 divididos por 2 dá 10. Ou seja, eu tenho então que a minha fração aqui vai ser 7 décimos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido bem essa parte aqui, né? Essa parte mais voltada, então, para a soma de frações, mas com frações equivalentes. No próximo vídeo, esse vídeo é fundamental para ti, tá? Esse próximo vídeo eu vou fazer, então, agora resolvendo talvez os mesmos exemplos ali, só que agora fazendo com a técnica do MMC na soma de frações e depois na subtração também, tá bom? Então, valeu, gente. Obrigado por assistir essa aula. Vamos para a próxima, né? Falar um pouquinho mais sobre o MMC na soma de frações, tá? Quem gostou, dá o like no vídeo aí, né? Comenta também, isso é muito importante para nós. Dá essa força aí, né? Comenta aí o que tu achou. Se tu encontrou os 7 décimos, eu quero saber se tu chegou ali também nesses 7 décimos, se fez certinho. Então, te aguardo aí para ver o que tu achou da aula, né? E qualquer coisa a gente tá aí para tirar dúvidas de vocês. Valeu!